Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Procurando um imóvel para comprar, vender ou alugar? Com o corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis, você tem mais oportunidade de achar o imóvel ideal. Com o corretor você tem mais. Só com um corretor de imóveis, você tem mais segurança na hora de fechar negócio. Com o corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis, você tem mais tranquilidade. Procure sempre um corretor de imóveis. Uma campanha do Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Cresce São Paulo, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo. Olá, amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, 26 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV 2 convidados. O presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, Brás Antunes Matos Neto. Brás, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Chico, bom dia aos seus telespectadores, seus ouvintes, enfim, um prazer enorme estar aqui no Boc News. Muito bem, muito obrigado, Dr. Brás Antunes Matos Neto, que além de presidente do CROSP de São Paulo, também é secretário adjunto de Economia Criativa, Empreendedorismo e Turismo da Prefeitura de Santos e ex-vereador à Câmara Municipal de Santos. O currículo, como se vê, é extensíssimo. Mas, enfim, além do Brás Antunes Matos Neto, nós contamos também com a presença, e agradecemos muito a sua presença, do primeiro vice-presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, José Mário Baldo. Muito obrigado pela presença, doutor Baldo. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui na presença de um amigo Brás e da sua presença também. Muito obrigado, doutor José Mário Baldo. Aliás, a Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista está completando 98 anos de profícua existência. E no programa de hoje vamos falar um pouco a respeito das festividades, enfim, dessa data importantíssima para os profissionais da saúde bucal aqui na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Agora, vamos ouvir o Fernando de Maria, que está lá na redação do Boc News, e o Fernando faz a sua saudação inicial aos nossos internautas e telespectadores e aos nossos convidados. Obrigado, Fernando, pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também aos nossos convidados e a você, internauta, que nos acompanha nas redes sociais e pode mandar suas perguntas para eles no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, também no nosso canal do YouTube, youtube.com/bocnewstv. Importante você se inscrever em nosso canal. Você também pode nos acompanhar diretamente no nosso site bocnews.com, pela Rádio Boc News, também pelo nosso Twitter Boc News. Lembrando, 3 horas da tarde, reprise do programa na TV Com, canal 8 da Vivo, canal 11 da NET, claro. Então, portanto, acompanhe a reprise do programa pela TV Com. Muito bem, eu queria começar essa conversa, esse bate-papo, viu, Brás, doutor Baldo, falando exatamente de uma pesquisa que o Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo está desenvolvendo. E nós fomos informados aí pelo colega jornalista Aldo Neto, que assessora o CROSP, também a Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, a respeito dessa pesquisa junto à categoria, com diversos objetivos, inclusive a definição de políticas públicas para o setor de saúde bucal. É isso mesmo, doutor Brás? O que pretende essa pesquisa? Chico, só antes de responder a sua pergunta, fazer uma saudação especial para o Fernando de Maria, Humberto Chalub e meu amigo Zé Mário aqui, claro, vice-presidente atuante. Então, a pesquisa é inédita no estado de São Paulo. Nós lançamos ela essa semana e é uma pesquisa que visa conhecer melhor a realidade dos profissionais da odontologia, que são o cirurgião dentista e os profissionais auxiliares. Sim. Que é auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde bucal, auxiliar de prótese dentária e técnico de prótese dentária. São 5 profissões
E com esses dados, e esses dados a que a gente se refere, é o tipo de empregabilidade que ele tem, se ele é autônomo, ou se ele é um funcionário público, se ele trabalha, enfim, com carteira assinada, em alguma clínica, em algum próprio de saúde. Também visa saber a sua faixa salarial, né? Isso para nós também tem uma importância, Chico, fundamental, que nós temos o piso nacional do cirurgião dentista, né? E que se luta também muito pelo piso nacional das profissões auxiliares que eu acabei de falar. Então, isso no âmbito público, né? E no âmbito público, essas cidades que porventura são 645 municípios no estado de São Paulo, claro que uma das lutas será o respeito ao salário mínimo da categoria, né? Do cirurgião dentista, no caso. E no âmbito privado, nós precisamos tirar essa fotografia também para entender melhor o que é que nós podemos, não é a função precípua do CROSP, mas é a única vamos dizer, é uma autarquia e, portanto, é uma entidade, se assim podemos chamar, que tem o acesso a todo o corpo de profissionais da odontologia. Quer dizer, é compulsório você ser inscrito para poder atuar. Então, com isso, nós pretendemos sensibilizar as autoridades, fazer convênios, né? Por exemplo, para você entender, nós tivemos agora, há cerca de 3 semanas atrás, o Ministério Público do Trabalho, em São Paulo, pleiteando uma parceria, um convênio, já que não é prerrogativa do CROSP a atuação trabalhista. Nós não temos esse poder, né? E aí, com essa possibilidade de um convênio, né, essa parceria que ainda está sendo desenhada, fomos muito bem recebidos pelo promotor João Felipe, e que eu acho que vai dar bons frutos para que o profissional não seja protegido, né? Não seja aviltado profissionalmente, que tenha condições de trabalho. Então, a pesquisa, Chico, é uma fotografia dos profissionais de odontologia do estado de São Paulo. Né? Na categoria do estado de São Paulo. É um mapeamento, um censo inédito que nunca foi feito, e é com base nesses dados que vocês podem desenvolver políticas adequadas, ou mesmo reivindicar, como você disse, questões de remuneração adequada, etc. Preciso conhecer a categoria, né? Acho que a pesquisa tem essa finalidade. Tem essa finalidade, porque às vezes a gente, um colega ou outro, fala uma coisa, fala outra e tal, mas são coisas pontuais. Nós queremos saber a realidade. E para isso nós temos, inicialmente, até é importante eu divulgar isso no seu programa, inicialmente nós estamos, como são 5 categorias e tudo... esses dados são todos através da tecnologia da informação. Sim, então tem lá suas complicações que eu não saberia nem te explicar. Entretanto, então nós começamos essa semana com a profissão do cirurgião dentista, né, Zé? O cirurgião dentista está sendo consultado e logo nós vamos lançar as 4 profissões, as demais profissões, que são 4. Né? Quantos dentistas, cirurgiões dentistas nós temos no estado de São Paulo? Há um dado já? Não, é um dado fresquinho. Não, um dado fresquinho. Nós temos esse dado atualizado diariamente. Né? Nós estamos, eu acredito que até aí o final do mês, 112 mil profissionais, 112 cirurgiões dentistas no estado de São Paulo, né? É um exército. É um exército. De saúde bucal. E de quase 400 mil profissionais, cirurgiões dentistas no estado de São Paulo, no Brasil, desculpe, 112 mil praticamente, então... Mas 25% aí. Mais de 25%, porque estamos aí... A população de dentistas está no estado de São Paulo. Assim como as faculdades de odontologia também. Esse aí é a responsabilidade do CROSP, né? É um grande desafio que eu peguei na minha vida, que não é fácil. É um universo, né? Eu imagino que sim. Muito bem. Doutor Mário, eu queria agora falar um pouquinho da Associação dos Cirurgiões Dentistas, da Baixada Santista, uma entidade tradicionalíssima, e que está completando agora, né, doutor Mário? Domingo, 98 anos de existência. Olha que beleza, parabéns aí pela entidade. E o que está sendo preparado pela associação? Né?
A nossa associação, ela é a associação mais antiga, a entidade de classe mais antiga aqui da Baixada Santista, né? Então, com esses 98 anos, nós estamos programando umas atividades científicas e também umas outras sociais, para fazer um companheirismo, um congraçamento com os colegas, né? E não colegas também, pessoal em comum. Sábado agora teremos uma aula sobre a doutora Roberta, sobre anatomia e escultura de dentes posteriores, né? Que tem um bom número de participantes, né, no nosso auditório. E no dia 31 teremos também uma outra atividade científica, que vai ser o Dr. Sérgio Badini, que vai falar sobre resinas bioativas, também com bastante interesse em ter essas informações e aprimorar o seu conhecimento científico. Muito bem, levando conhecimento científico, agregando informação para a categoria. Né? Exatamente. A categoria, doutor Zé Mário, quantos profissionais nós temos, cirurgiões dentistas, desses 112 mil no estado de São Paulo, quantos aqui na cidade, na região, enfim? Esse dado vocês têm? Em Santos nós estamos perto de 2 mil. 2 mil. Na Baixada Santista, perto de 3 mil. O Brás que me corrija se eu estiver errado, mas acho que é mais ou menos perto disso aí. Você acha que é um número suficiente, adequado para atender a população? É muita gente? Como é que você... Algum cálculo? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, a proporção é um profissional cirurgião dentista para 1.500 habitantes. Então nós temos uma proporção muito aquém disso aí. Então, de acordo com a OMS, nós estamos com mais cirurgiões dentistas do que necessário para a nossa região. Bom, também nós temos, a se convir, temos escolas de odontologia, que anualmente estão formando e lançando novos profissionais no mercado, não apenas para Santos, mas para todo o estado de São Paulo. Né? Mas, de qualquer maneira, parabéns desde já pela agradeço em nome do presidente, né, Oswaldo, que não pôde estar aqui. Que já esteve aqui no programa, o Oswaldo Sérgio da Cunha. Tivemos aqui então, em nome dele e da diretoria, eu agradeço. Não tenha dúvida. Parabéns a todos, e imagino que você já esteja se preparando para o centenário, né? Exatamente. O centenário tem que ser preparado com antecedência. Com bastante antecedência. Não dá para ser uma semana antes. Anteontem tivemos a eleição, nós fomos de novo eleitos, reconduzidos a mais um triênio de gestão. Né? Então você vai pegar o centenário. Vamos pegar o centenário e agora nosso foco, depois que nós arrumamos a estrutura física e também de equipamentos instrumental da associação, agora a gente vai focar mais mesmo nas comemorações do centenário. Porque poucas entidades chegam nesse passa a ter prioridade. Né? Sem dúvida. Muito bem. Queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria. Fernando, por favor. Gostaria de ouvi-lo. Dentro desse comentário, a gente tem, fica muito claro, a concentração de profissionais, especialmente no estado de São Paulo. E Santos, de certa forma, destaca também nesse. Né? E aí, dentro desse aspecto, eu gostaria de saber, por exemplo, como interiorizar a ida de profissionais para outras localidades que muitas vezes não têm profissionais suficientes para atender a demanda. Por algo do tipo, existe um programa Mais Médicos do governo federal. Existe aí, pelo menos, alguma iniciativa de se fazer algo também semelhante para os profissionais espalhados no interior do Brasil, o CROSP e as entidades ligadas, obviamente, já sugeriram esse tipo de iniciativa também? Tem um probleminha de áudio, mas acho que deu para entender o questionamento do Fernando, não, doutor Braz? Deu. Que era a questão dos mais dentistas, digamos assim. Doutor Braz, por favor. Fernando, importante a sua pergunta. Em dezembro de 2022, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, juntamente com o Conselho Federal de Odontologia, foi convidado a ir a Brasília para uma reunião do Comitê de Transição, da Comitê de Transição do novo governo que se instalaria no dia 1º de janeiro. Sim. Nós ficamos muito honrados e tinham lá representantes da odontologia brasileira de diversos segmentos e nós levamos uma pauta de reivindicações. O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo protocolou uma pauta de reivindicações com 15 itens, né? E um deles, Fernando, é esse, né? Que a gente fala assim, somos contra a abertura de novas faculdades, e todo profissional da odontologia acaba falando isso,
por causa dessa alta concentração, que o Zé Mário acabou de dar os dados, que você mesmo, Fernando, acabou de dar os dados, né, Chico? Então, o que acontece? Na realidade, nós pedimos ao governo federal, e hoje já estabelecido, instituído, que descentralize a odontologia. E isso não é uma prerrogativa, se a gente for pensar bem, não é uma prerrogativa só da odontologia, mas aqui eu falo pela odontologia de São Paulo. Portanto, nós temos um número grande de cirurgiões dentistas, entretanto, temos cidades sem o profissional. Várias cidades sem o profissional. Isso é um desafio. Né? Isso é um desafio, né? Para o CROSP, para o MEC, que tem que entender e tem que enxergar isso, e tem que ter uma política de interiorização, é o que nós pedimos lá, para o Brasil. Né? Com um plano de carreira onde não adianta, Chico, você levar um profissional para uma cidade a 2, 3 mil quilômetros da sua e largar ele lá, achar que ele vai sobreviver com as próprias pernas, quando ele, na realidade, não conhece a realidade do local. Ele vai ter que levar a saúde. Primeiro, a pessoa tem que ter aquela veia social, e o profissional de saúde e o cirurgião dentista tem essa humanização da saúde e pode interiorizar, fazer um tratamento de qualidade em cidades e se estabelecer lá. Tem pessoas que vão, quantas pessoas a gente conhece de várias profissões, que migram, né? Começam no interior e se tornam grandes profissionais e não voltam jamais para a sua terra natal, né? Então é isso que nós pedimos. Não adianta você... e o MEC tem que ter uma política de interiorização. Chegou... De estímulo. Também, né? E para fixar o profissional lá, né? No interior. Tem que ganhar razoavelmente, tem que ter todas as condições para trabalhar. Eu acho que aquela do Lord Keynes, né, que falava laissez-faire, laissez-passer, ou seja, o mercado se autorregula, isso já passou um pouquinho da época, porque o mercado acaba não se regulando. Nós temos cidades sem profissionais da odontologia, sem profissionais, quer dizer, sem atendimento, não são, né, ou deslocar, enfim. E hoje a gente sabe que os problemas odontológicos, as causas de óbitos, algumas são oriundas de problemas odontológicos, então é uma questão de saúde pública, né, Chico? Saúde começa pela boca, né? Sem dúvida nenhuma, é o jargão. É um jargão da odontologia, né? Então eu acho que a sua pergunta é importante, é uma reivindicação que nós fizemos ao governo federal. A coordenadora nacional de saúde bucal, ela é paulistana, doutora Doralice, uma pessoa afável, acessível, que eu me dou muito bem aí já nesse começo de governo. Entretanto, é uma costura do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. Eles precisam efetivamente se conversar e mudar essa realidade. Não se pode desconsiderar. Agora, inclusive, a questão do SUS, a saúde bucal como prioridade do Sistema Único de Saúde, né? Outra realidade, doutor Marco. É preciso. Fundamental que isso aconteça. Porque, na verdade, muitas vezes as pessoas acabam ficando sem atendimento, nem conhecem que tem direito. Né? Um cidadão em Santos, por exemplo, ele acaba, muitas vezes, se tem um problema bucal sério, ele não sabe a quem recorrer. Normalmente vai e estamos num grande centro, né? Num grande centro, né? Vai na UPA, não se sabe também se tem um atendimento, se não tem, se é adequado, se não é. Sim. Uma campanha. Seria bom uma campanha, esse esclarecimento para as pessoas. Né? O nosso presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Vale, uma pessoa super idealista, uma pessoa do bem, que luta pela nossa classe, ele tem uma frase assim, que a hora que a população brasileira entender, isso é exatamente o que você está falando, o direito dela de ter o cirurgião dentista para ser atendida, e paralisar um serviço de saúde, aí a coisa começa a andar. Começa a andar, que é o que você falou agora. É verdade, né? Porque as pessoas não sabem. Eu fico imaginando uma pessoa assim que não tem conhecimento, que não tenha recursos, enfim, uma dor de dente, que é uma dor terrível. Quem já teve sabe o que é. Sabe o que é isso. Né? Sem dúvida. Então, e as pessoas ficam muitas vezes sem ter a quem recorrer. Se a pessoa tem um plano de saúde, ainda de alguma maneira consegue um atendimento, mas do contrário... Mas a maioria não tem esse plano de saúde, né? Eu lembro, inclusive, doutor Brás, que o senhor, quando vereador, trabalhou muito no sentido da criação em Santos
de chamados ambulatórios de especialidades. Isso, né? Porque havia lá o atendimento na policlínica, na unidade básica de saúde, mas faltava exatamente o ambulatório de especialidades. Eu lembro do senhor trabalhou muito. Trouxe para a região toda. E trouxe para a região toda. Esses ambulatórios continuam funcionando normalmente na prefeitura? Isso aí foi uma coisa muito excelente que o governo federal da época fez. Em 2003 eles fizeram o SB Brasil, que era o diagnóstico da saúde bucal, a pesquisa, né? É uma pesquisa, não um diagnóstico, mas uma pesquisa das condições de saúde bucal do brasileiro, né? 2003, o ano todinho. 2004, eles implantaram a Política Nacional de Saúde Bucal. Isso repercutiu muito. E dos itens é os centros de especialidades odontológicas. E na época, o Zé Mário vai lembrar, eu trouxe o coordenador nacional de saúde bucal, aqui, Gilberto Pucca, né? Aqui em Santos, no Guarujá, em várias cidades aqui. E fizemos um congresso aqui, pela associação, que faz 98 anos, fizemos um congresso onde ele explanou tudo. E naquele dia em diante eu comecei a costurar com ele a vinda a trabalhar. E com a ajuda de todos os coordenadores de saúde bucal da região. E nós conseguimos trazer o Centro de Especialidades Odontológicas, para todas as cidades da região. Santos foi beneficiado com 2, pela cidade polo, uma cidade maior e tudo mais. E isso foi muito importante, Chico, porque é a possibilidade para o profissional, é excelente, porque ele faz um curso de especialização e ele quer exercer aquela especialidade. E no serviço público, muias vezes ele fazia outro tipo de atividade. Generalista. Generalista. E nos céus ele então, ele entrega a sua expertise daquela especialidade. E para o paciente, excelente, né? Claro. E não é, e também, como a gente fala, o céu não é porta aberta, ou seja, não é o paciente que vai procurar o céu. São as policlínicas que indicam os pacientes em caminho. Dependendo de cada caso. E nós temos aqui na Conselheiro Neves, que isso aí nós inauguramos em Santos, eles implantaram em 2004, 2005, prefeito Papa, eu vereador, 3 meses, o Papa, fui conversar com o Papa, ele falou, Braz, isso é bom para Santos? Falei, puxa, Papa, é muito bom. Então pode trazer. Vou trazer de Brasília, hein? Sim. E tal, a pessoa e tal. Trouxe no gabinete, o presidente do conselho na época, o Emílio Razuc. Trouxemos e ele, então, falou, vamos fazer, vamos acordar verbalmente. E na hora, 5 minutos antes da reunião, eu falei, Gilberto, só que tem um problema, em Santos tem que ter 2. Porque é a cidade polo e a gente recebe muitas pessoas de outras. E aí ele engasgou, mas aceitou. E temos 2 céus. Né? Temos 2 céus. E o na Zona Noroeste até. Um na Zona Noroeste. O Fábio Ferraz, quando secretário de Saúde, mudou o céu da Conselheiro Neves, continuou na Conselheiro, mas instalações lindas, muito bonitas, e nós estamos aguardando, porque eu luto muito também por isso, Zé Mário, Oswaldo, que é o coordenador municipal de saúde bucal, Oswaldo Sérgio da Cunha, nós lutamos muito para a remodelação do céu da Zona Noroeste, que está precisando. Aí fica aí um desafio para o secretário de Saúde do município, né? Adriano Catapreta, a reformulação do Centro de Especialidades Odontológicas da Zona Noroeste, a exemplo do que foi feito no Centro de Especialidades Odontológicas aqui da Conselheiro Neves, não é isso mesmo? É isso mesmo, está lindo, da Conselheiro está lindo. Que bom. Muito bem, eu vou pedir licença dos senhores, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento. Com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Procurando um imóvel para comprar, vender ou alugar? Com Corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis, você tem mais oportunidade de achar o imóvel ideal. Com Corretor você tem mais. Só com um corretor de imóveis, você tem mais segurança na hora de fechar negócio. Com Corretor você tem mais. Só
Só com o corretor de imóveis, você tem mais tranquilidade. Procure sempre um corretor de imóveis. Uma campanha do Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Calil Kirsten está de Casa Nova, no número 228, conjunto 13 da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Calil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Há mais de 30 anos, a Arbitrar atua institucionalmente em nome de suas associadas e consolida o seu papel de parceira privada do poder público na facilitação do comércio exterior. Ela representa as principais empresas que movimentam e armazenam as cargas de importação e exportação e, dessa forma, ajuda a impulsionar o desenvolvimento sustentável dos portos e a economia nacional. O Boc News completa 37 anos e quem ganha o presente é a população. Afinal, todo o acervo do antigo Jornal do Boqueirão, hoje Boc News, está disponível na Biblioteca Nacional. São mais de 17 mil páginas escaneadas para acesso dos internautas em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Santos. O sistema tem busca por palavra-chave, permitindo que o internauta acesse todo o acervo do jornal e a história de Santos, na Baixada Santista, do Estado e do Brasil desde 1986. O acesso pode ser pelo celular, tablet ou computador. Então acesse memoria.bm.br. Boc News, há 37 anos, relatando fatos com credibilidade. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 26 de maio, e hoje conversando sobre odontologia, recebendo para tanto o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, Braz Antunes Matos Neto, e também o primeiro vice-presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, José Mário Baldo. E antes de continuarmos a conversar, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para Santos e região no dia de hoje e também no final de semana. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Sextou e com tempo de sol e calor em todo o estado de São Paulo. Mas esse outono com veranico vai acabar. Frente fria continental, aquela que vem pelo interior do país, chega entre domingo e segunda-feira ao estado de São Paulo, muda o tempo. Já amanhã à tarde dá umas pontadinhas na divisa com o Paraná, pode chover isoladamente. Calor ainda no sábado. No domingo, temperaturas já sobem menos por causa da nebulosidade e a chuva pode acontecer. Ela vem varrendo o estado de São Paulo. Domingo à noite para segunda-feira chega toda a faixa leste, também ao norte e nordeste do estado. Muda o tempo no começo da semana e caem as temperaturas. Vem frio por aí, hein? Mais no interior, menos no litoral, mas o suficiente para agasalhos e cobertores também, tá bom? Calor vai embora, aproveite o sábado, ainda dá para curtir a praia no sábado. No domingo começa a mudar. Grande abraço a todos. O aumento do tempo. Muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com dicas aí importantes, valiosas para os amigos internautas e telespectadores. Muito bem, senhores. Doutor Zé Mário Baldo, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte. Eu sou de um tempo, e acho que os senhores também, de que havia dentista e médico na escola, diariamente, na rede municipal pelo menos havia. Né? E depois, com o passar dos anos, os profissionais foram retirados das escolas e passaram a atender nas policlínicas, nas clínicas, enfim. Essa necessidade que vocês acabaram de falar da interiorização do profissional de odontologia, para que todas as cidades do estado
pudessem contar com profissionais do setor de saúde bucal, não se poderia pensar com relação a uma volta àquela realidade, ou seja, do dentista na escola cuidando, orientando, tratando a criança desde a idade mais tenra, para que ela se tornasse depois mais velha, cuidasse adequadamente de todos os seus dentes da saúde bucal. É possível pensar nisso? Eu acredito, a meu ver, que sim, que seria possível, principalmente em função de informações, né? Porque uma criança que recebe uma orientação precisa de higiene bucal, do uso da escova, como escovar, como passar o fio dental, essas coisas todas, da necessidade da higiene dentro do dia a dia dela, ela vai ser como se fosse um multiplicador de informações, claro, que ela vai levar isso para casa dela, vai orientar os irmãos, vai falar com o pai, com a mãe. Então, em nível de atendimento, seria uma coisa interessante ter essa postura. Não sei se o tratamento específico seria condição com equipamento, com toda a parafernália, com o consultório dentário, mas, no mínimo, como um orientador de como fazer uma boa higiene e multiplicar essas informações para a família dela. Seria muito bom, a meu ver. Uma vez por semana ou 2 vezes por semana, não? Sim. Então, Chico, com a implantação do Sistema Único de Saúde depois da Constituição de 88, determinou-se lá pelo SUS a teoria da territorialidade, né? Então, ou seja, pelo território, onde então excluíram as escolas e outros próprios e implantaram aqui em Santos as conhecidas policlínicas, né? Em outras cidades, agora unidade básica de saúde, mas enfim, aí é o nome, a marca, né? Só muda o nome, mas que seria um atendimento através desse sistema, né? Do território, né? Bom, isso tem funcionado bem, mas eu entendo também que é um ato discricionário dos prefeitos, né? Sim. Porque, claro, se não está descrito no Sistema Único de Saúde, não viria verba federal. Entretanto, o RH, as prefeituras já têm, né? O profissional que já tem. E no nosso caso, o prefeito é dentista, né? O Rogério Santos, cirurgião dentista, né? Atuou muito, um bom profissional e amigo do Zé, amigo nosso, conhece bem essa realidade. Conhece bem essa realidade. E a criança, né, como dizem, né, você tem que cuidar da semente e da árvore enquanto ela é novinha, né? Claro. Então eu acho que a saúde bucal do brasileiro, dependendo da região e dependendo dos locais, ela melhorou assustadoramente com as técnicas, com tudo. Tem estudos sobre isso. Entretanto, tem um grande vazio, um grande ato nas populações mais carentes, até porque o ingresso no sistema público, não só na odontologia, mas na grande maioria das profissões, é sempre difícil, né? Não é uma coisa assim... Enfim, em Santos tem uma coisa muito interessante, muito boa, né, Chico Zé? Que nas unidades de pronto atendimento, na UPA, né, tem a figura do cirurgião dentista, que antigamente não tinha. Então é 24 horas por dia. Então, se você tem alguma dor, alguma intercorrência de madrugada, enfim... Procure a UPA. Procure a UPA. Vai para a UPA. Santos tem 3. Então pode ir para a UPA com dor, não precisa se preocupar, não. Precisa ter informação, como o Dr. Braz está trazendo aqui. 24 horas por dia para emergência. Todos os dias para emergência. Qualquer dor de dente, vá procurar a UPA. Sim. Inclusive em alguns hospitais aqui também de Santos, que tem, claro, tem o Sistema Único de Saúde implantado também, tem a figura do cirurgião bucomaxilofacial, que são para aqueles casos de politraumatizados, acidentes na face, que o cirurgião dentista também está apto, e aí já não estou dizendo de UPA, mas estou dizendo de hospitais, né? Porque aí... Santa Casa. Sim. Tá certo. Santa Casa tem. Muito bem. Doutor Fernando de Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando. Você que também é um doutor formado, tem doutorado em comunicação, tá certo? Por favor, Fernando. Eu vou agradecer aqui o Paulo Eduardo Costa, aqui, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, sempre participando conosco, dizendo que os nossos convidados são grande referência na área que militam. O Maurílio Malavasi está dando parabéns à Associação dos Cirurgiões Dentistas, 98 anos, ele faz uma pergunta. Com o programa Brasil Sorridentes, teremos mais vagas para o cirurgião dentista no SUS? O Mauro César Matos de Dinato, parabéns ao Braz, incansável trabalho em prol da classe, também elogiando o trabalho do Bot News. O Pedro Matos, também elogiando o trabalho de vocês. A Cássia Malavasi,
parabéns também à Associação dos Cirurgiões Dentistas, enfim, muita gente participando. Dentro desse cenário que vocês estão comentando, é só a título de curiosidade, ainda já foi uma situação complexa, como é que está hoje, especialmente em Santos e nas cidades da região? Um cidadão que ele vai para a UPA por uma questão mais urgente. Parece que na unidade da Zona Oeste está mais preparada para atender casos mais especiais. Não sei se procede nesse sentido, de ter 24 horas nesse sentido. Mas, assim, ainda demora muito tempo para esperar, o cidadão esperar para ser atendido, bem acima da média do que poderia ser o ideal nesse sentido, porque a gente sabe que dente pode, que nem vocês comentaram, pode levar até a morte. Então, ainda o atendimento, que nota que vocês dariam para o atendimento na rede pública de saúde, tanto em Santos como nas demais cidades da Baixada Santista, e que ações poderiam ser feitas para poder diminuir, caso isso ocorra, diminuir o prazo nesse aspecto? Zé Marivaldo, Brasil Sorridente, eu quero agradecer a primeira participação dos amigos internautas aqui no programa, muito obrigado, uma audiência, como se sabe, como digo sempre, qualificada. Brasil Sorridente, como questionou o internauta. Então, nós temos bons profissionais na rede pública, né? Não só na UPA, nos UPA, como também nos centros de especialidades odontológicas. Eu acredito que as pessoas que são direcionadas são muito bem atendidas. Eu não entendi muito qual foi o foco da pergunta do colega ali, mas acredito que todos serão bem atendidos. Não sei se vão ser encaminhados depois para algum lugar mais específico, para um tratamento de alta complexidade, mas em nível geral, todos os profissionais o atendimento é bom. O atendimento é bom. Brás. Então, Chico, bom, em primeiro lugar, obrigado pelas perguntas. Paulo Eduardo Costa, uma referência cultural aqui na nossa região, né? O Maurílio Malavasi, nosso colega e presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista. Forte abraço na pessoa dele, do Zé Mário aqui. Cumprimento a associação pelos 98 anos, né? Sim. Vão ser completados domingo. É uma honra ser sócio. Sou sócio lá desde recém-formado, né? Desde acadêmico, né? Então, há muitos e muitos anos. Eu acho que quase metade da história da associação eu estou lá. Estava lá, né? Quase, né? Porque. Não, quase não, metade, porque eu tenho 43 anos de formado, portanto, 86 aí acadêmico mais um pouquinho, né? Bom, e quando falo. Coloca o Brasil Sorridente e coloca também a demora. A questão do atendimento. Então, eu vou falar talvez um pouquinho mais, e talvez nem na condição de presidente do conselho, porque eu sou de Santos e conheço um pouquinho a realidade, né? Só retificando o que eu falei há pouco, o cirurgião dentista, e aí ele falou da Zona Noroeste, não tem na UPA da Zona Noroeste. Não tem. Tem na UPA da Joaquim Távora, né? Da Joaquim Távora, que foi a primeira. Central. Na UPA Central. E no Macuco, no antigo PS do Macuco, também não tem? Tem. Tem. Então temos em duas UPAs temos cirurgião dentista. O que aconteceu na Zona Noroeste, na época da formulação, eu nem estava na vida pública, não estava na Câmara nem nada, quando o equipamento foi dimensionado e tal, não tinha enfim, quando foram rever a situação, não tinha espaço para acomodar a figura. Foi isso que na época o secretário havia me falado. Eu estava afastado da vida pública, mas a gente vai conversando, as pessoas vão falando. Então, isso essa a porta de entrada do serviço público é a unidade básica de saúde. Então, não é a especialidade, não é a atenção, é a atenção primária, não a secundária, nem muito menos a terciária, que são os casos complexos. Então, você tem um problema, ou você quer fazer uma consulta de manutenção, enfim, é a unidade básica de saúde. Uma emergência, você vai na UPA, né? Na UPA. Da UPA, você vai ser encaminhado, você vai ser orientado, encaminhado no seu território, onde você mora, de você procurar a sua policlínica, né, do seu bairro. E lá você, naturalmente, vai ser encaminhado, atendido por um cirurgião dentista em condições, vamos dizer, de normalidade, não de emergência, não de urgência e emergência, né? E, claro, eu não sei, aí o Oswaldo é o coordenador de saúde bucal, não está presente, eu não sei exatamente
Você recebido reclamações de demora? Assim, não, bom, se há reclamação não é para mim, né? Porque eu não estou atuando na saúde pública da cidade. Entretanto, a gente sabe que no Brasil isso não é uma questão de Santos. Tem a demanda reprimida, ainda mais, Chico, o que acontece? Acontece a mesma coisa com a educação em qualquer cidade do Brasil. Mesmo antes da pandemia, mas com essas crises que o Brasil entra e sai, em determinado momento, como foi no caso da pandemia, as pessoas procuram sair do sistema particular, que é a escola particular, para ingressar na escola pública. A mesma coisa acontece na saúde, né? Muitas pessoas que às vezes são atendidas pelo seu cirurgião dentista particular, elas são obrigadas, perdem o emprego, ou um dos membros do casal, em dificuldade. Então isso acarreta, né, uma demanda assim reprimida. Naturalmente que tem, eu não sei a quantidade disso, mas eu acho que não é um privilégio, entre aspas, né? Não é de eu só Santos. queria objetivar uma questão em relação a essa questão da demora. Por exemplo, o cidadão está com dor de dente, de repente não sabe identificar, uma dor forte, intensa, etc., de noite, de madrugada, vai na UPA, recebe lá o atendimento emergencial e a orientação para ser encaminhado para a policlínica, é isso? Exatamente. Aí ele vai para a policlínica, passa lá pelo profissional, cirurgião dentista, que detecta, por exemplo, um problema de tratamento de canal. Perfeito. Que ele não faz na policlínica, imagina. Sim. Aí ele manda para o centro de especialidades odontológicas, que é a atenção secundária já. Que faz esse tipo de tratamento. De canal. Muito bem. É nesse momento que eu acho que as pessoas muitas vezes reclamam da demora. Sim, talvez na passagem da policlínica para os CELS. Os CELS. Né? E eu não sei se no caso você deu um exemplo adequado, se o tratamento de canal não, exatamente. Lá, aqui, enfim, de alguma maneira, mas isso pode criar uma certa dificuldade para o paciente. Não? Sem dúvida. Então, isso tanto que agora o Dr. Oswaldo até havia me comentado já o ano passado, né, com essa questão da pandemia que eu acabei de falar, a prefeitura contratou 4 cirurgiões dentistas somente para fazer tratamento de endodontia, de canal, né, de canal, porque havia uma demanda reprimida, né? E foi contratado e, quer dizer, então a fila andou com mais rapidez, né? 4 endodontistas, né? Fora os que lá do céu, né? Lá, né? Então a produção aumentou em função disso, né? E que eu acredito que ele espere esteja monitorando para que não possa aumentar, né? Porque o grande problema do serviço público é você monitorar, né, para tentar que isso não vire de novo uma demanda reprimida. Né? Muito bem, senhores, eu vou pedir licença mais uma vez, nós vamos para mais um rapidíssimo intervalo e voltaremos conversando com os nossos convidados de hoje, Dr. Braz Antunes Matos Neto e Dr. José Mário Baldo. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foco. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Procurando um imóvel para comprar, vender ou alugar? Com o corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis você tem mais oportunidade de achar o imóvel ideal. Com o corretor você tem mais. Só com um corretor de imóveis você tem mais segurança na hora de fechar negócio. Com o corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis você tem mais tranquilidade. Procure sempre um corretor de imóveis. Uma campanha do Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis.
Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 26 de maio. E agora vamos para o último bloco do programa. Eu costumo dizer que quando as pessoas têm o que dizer, passa bem rápido, viu, doutor Valdo? E vamos agora para o último bloco. Eu queria aproveitar esse início do último bloco para falar um pouco a respeito de um tema que a gente sabe preocupa, e há muitas denúncias, há muitas acusações de pessoas que estariam realizando determinados tratamentos sem ter a devida qualificação para tal. E muitas vezes as pessoas se deixam levar por propagandas enganosas e coisas do gênero, que é a questão do uso do Botox e a chamada harmonização facial. Facial. É isso. Por parte de cirurgiões dentistas que, claro, estão habilitados para fazê-lo desde que tenham cursos adequados para tal, mas tem muitos que não têm esse preparo e acabam fazendo e criando muitos problemas para os pacientes. De que maneira, doutor Braz, o CROSP está acompanhando essa questão, que é uma questão séria e que preocupa a todos? Então, Chico, primeiro eu quero tranquilizar a população, e através do seu programa que tem, bastante assistido, e, né, dizer que na odontologia tem as resoluções efetuadas pelo Conselho Federal de Odontologia. Nós somos 23 especialidades e 8 habilitações, né? Também são temas que não viraram especialidades, mas são temas de habilitação, oriundos de cursos, de palestras e tal. Bom, nós somos assim dessa maneira, 23 mais outros 31 ramos da odontologia. E o mais novinho deles, de 2019, é a harmonização orofacial. Por isso que eu quero tranquilizar o seu telespectador o seguinte: a harmonização orofacial. Primeiro, contextualizar um pouquinho. O cirurgião dentista, ele, desde os bancos escolares da graduação, ele aprende a trabalhar na face, né? Porque a gente fala dentista, dente, e aonde você só acha que o cirurgião dentista atua nos dentes. Não. O cirurgião dentista atua na face, né? E nós aprendemos na graduação cabeça e pescoço, que é a nossa área de atuação, cabeça e pescoço, né? Bom, outra coisa que eu gostaria de contextualizar, essa é a nova especialidade, a harmonização orofacial, portanto, o cirurgião dentista está apto a trabalhar nessa área de harmonização orofacial, que a gente chega lá. Segundo, por quê? Porque o cirurgião dentista, há muitos e muitos anos, eu nem sei precisar exatamente o ano, criou a especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, por exemplo, que eu acabei de falar, de politraumatizados e tudo mais. Essas cirurgias são altamente invasivas, né? Então, mas por quê? Porque nós somos preparados para isso, né? Então, a harmonização facial não quer dizer que é mais simples ou mais complexa, quer dizer que é na mesma região que, por exemplo, o bucomaxilo atua, né? Em cirurgias eletivas, ortognáticas, enfim. E por fim, existe a lei do ato médico, né? Então, talvez você esteja perguntando porque completou 10 anos, foi muito divulgado e tal. A odontologia é a única profissão, no seu artigo 6º, parágrafo 4º, que está fora da lei do ato médico, ou seja, ela é uma profissão autônoma, onde, claro, respeitando a legislação, ela pode atuar em todas as áreas que, sem a supervisão de ninguém, de outro profissional, claro, naquelas atribuições. E a harmonização orofacial que você perguntou é o seguinte: são os produtos químicos, são os fios, mas nós temos uma limitação. É isso que é importante, para isso que os conselhos de classe existem. Então a limitação, eu não vou falar em termos técnicos aqui, mas enfim, é nessa região da face, né? E aqui. Braz, mas olha, o cirurgião dentista me propôs fazer alguma coisa aqui atrás. Não, está fora da nossa área de atuação. Tá, olha, me propôs fazer alguma coisa aqui no braço. Não, está fora da nossa área de atuação. Portanto, nós somos autorizados por resoluções do Conselho Federal, e isso, na realidade, lá atrás, Chico, teve uma disputa judicial.
E a odontologia venceu essa disputa judicial e nós somos aptos e... Sim. A classe que reclamava. A quem caberia a prerrogativa de atuar nessa área. Sim. Entretanto, é como eu acabei de falar, cirurgia ortognática, por exemplo. Quem entende muito bem de cirurgia ortognática é o cirurgião dentista, que são operações complexas, cirurgia de mandíbula, de maxila, para você corrigir a oclusão, a mordida, né? Enfim, politraumatizado facial. Ou um politraumatizado facial, uma batida de moto aí, que a pessoa afunda uma lara, a mandíbula, fratura, enfim. Tudo isso nós fazemos há muitos anos. O Brasil, quer dizer, o mundo, né? Não te parece, Brás, que essa harmonização facial, como está muito associada à questão de estética, embelezamento, sim, estética, é isso que eu ia falar. Então, rejuvenescimento. A estética, nós somos um país tropical, onde nós, né, mostramos o nosso corpo aí, é natural isso, né? Entretanto, a indústria cosmética é a indústria nos últimos anos, é só olhar aí os dados, que mais cresceu. Na realidade, Chico, quando nós falamos em harmonização orofacial, a gente logo pensa que você falou da estética, mas tem muitos procedimentos da estética, da harmonização orofacial, que são funcionais. Claro, né? Se justificam plenamente. Funcionais, não todos, muitos são estéticos, né? Não todos. E, portanto, o que não pode se confundir, e para isso os conselhos existem. Qual é a função? É muito bom o Zé Mário estar aqui, falou dos cursos que vai ter, dos congressos, das palestras, porque essa não é a prerrogativa do conselho. Os conselhos de classe, não só de odontologia, como de outras profissões, a OAB, enfim, eles são conselhos para fiscalizar a profissão dentro das prerrogativas de cada uma delas, né? Então, é uma questão de orientação do exercício profissional. Se a pessoa se sentiu insatisfeita com o tratamento, ela tem como denunciar. Facial. Ela vai ao CROSP e reclamar. Hoje é tudo online. Hoje é tudo online. Não me atenderam, fizeram errado, isso, aquilo. Sim, exatamente. Hoje... Vocês vão apurar. Vamos apurar. Então, nós temos lá a comissão de ética, temos a diretoria de fiscalização, a diretoria de ética e a comissão de ética. Então, tem muitas denúncias de profissional para profissional, tem muitas denúncias de paciente para profissional, tem muitas denúncias de outros profissionais contra o cirurgião dentista. Isso é em todas as classes, não é só na odontologia. Qual é a nossa função? Apurar, fazer a tentativa de uma conciliação, até se a pessoa inscrita no CROSP estiver errada, dá um passo para trás, e aí a coisa, né? Mas tem todas as instâncias até chegar num julgamento, todas as instâncias jurídicas, vamos chamar de processo jurídico. Zé Mário foi conselheiro também, aliás, foi o último santista conselheiro, depois de 15, 20 anos, estou eu aqui como... Né? E assumi a presidência. Assumi a presidência, o primeiro santista, o primeiro da Baixada aqui, com muita honra. Mas, enfim... nós recepcionamos as denúncias de todas as espécies e nós vamos até, se for chegar num julgamento ético, né? Não é um julgamento da esfera civil nem criminal, julgamento ético, e aonde tem punições, tem censura. Pode ter desdobramentos punitivos, civis, criminais. Etc. Sim, aí também pode ter, isso é uma prerrogativa. Até em função da apuração feita pelo CROSP. Sim, E caminham juntas às vezes, né? E às vezes até a justiça comum, ela caminha na frente, dependendo do que for, e para depois entra o CROSP, e ex officio, e às vezes não. Essa é uma questão que realmente tem surgido, eu acho que até em razão porque é recentíssima essa questão da organização. 4 anos, mas nós temos a nossa área, então às vezes confunde. E há queixas. As pessoas vêem na televisão, vêem nos jornais queixas recorrentes de, principalmente, senhoras que tentam fazer uma harmonização facial e não dá certo, enfim, e acabam sendo prejudicadas. Mas, senhores, nós estamos já nos aproximando do final do programa, mas eu tenho um tema que eu também não poderia deixar passar batido, que é a questão do ensino da odontologia, hoje em dia, doutor Zé Mário Baldo, tá certo? Quer dizer, se o senhor e o doutor Brás acham o ensino da odontologia adequado, e como é que vocês veem o ensino à distância para a odontologia? É possível? Eu não vejo como, né? Porque basicamente o curso de odontologia, tirando as partes de biológica, né? A parte de informação, é treinamento.
e um treinamento supervisionado com professores capacitados numa clínica para poder você sentir qual que é a necessidade de ação dentro de uma cavidade, dentro do dente, né, no dente da pessoa. Então eu não vejo como ter um ensinamento à distância num curso de odontologia. Mas o Brás pode falar, está mais por dentro disso aí, ele pode falar bem mais do que eu sobre isso. Como é que o CROSP está acompanhando essa questão, certamente? Está acompanhando e está lutando. Está na luta. Por quê? Capitaneados pelo Conselho Federal de Odontologia, que foi convidado, é uma historinha rápida, mas vale a pena, foi convidado em setembro de 2022, e quando a gente fala, envolve política, hoje, com a polarização do Brasil, não, você está atacando um, estou atacando não. Isso é transversal. Começou no governo passado e continua nesse governo. Então nós temos que dar um basta nisso. O governo passado, o MEC do governo passado, estipulou lá uma comissão para instituir o EAD. Mas desde 2018, 2019, tinham lançado portarias com ensino à distância. E estava pacificado. 20% das aulas teóricas, não é em odontologia, em vários cursos, poderiam ser à distância. Né? Teóricas, né? E antes da pandemia. Né? Então nós não somos contra a tecnologia, nós somos a favor. Isso em 2018, 2019. Estava pacificado. Com a pandemia, naturalmente, nós não paramos, as faculdades não pararam. Claro que os cuidados de biossegurança aumentaram o sinal de alerta. Né? Entretanto, estava pacificado. Com a instituição dessa comissão, o Conselho Federal, que é o capitão do time, do nosso time, estava lá. E não ficou muito claro o que esse grupo de trabalho, para que é, o que vai mudar do EAD. Bom, terminou o governo, entrou o novo MEC colocou lá a possibilidade de ser, desse grupo de trabalho, era por um ano, até setembro desse ano, reduziu para junho. Então esse mês de junho agora tem uma definição. E o Conselho Federal conseguiu uma vitória parcial, que foi conseguir sobrestar os processos em andamento de faculdades solicitando autorização para o ensino à distância, na odontologia, mas envolve outros cursos e os outros também estão lutando. Bom, agora, o que nós estamos fazendo? São Paulo está na luta, os 27 conselhos regionais de odontologia, porque eu não encontrei uma pessoa, nem representativa de classe, nem da sociedade civil, dizer que é a favor disso. Eu não consegui. E aí, Chico, o que acontece? Essa luta termina agora em junho, se Deus quiser, nós vamos dar um enterro de 5ª categoria, porque a ideia é essa, né? Porque isso não é possível. E uma coisa importante, falar no teu programa, Chico, Zé Mário já está formado, eu já estou formado. Quem está inscrito no CROSP já é formado. Nós não trabalhamos o CROSP, o aluno é subordinado à faculdade, que é subordinado ao MEC. Nós não temos vínculos com alunos de faculdade. Então essa não é uma luta de classe, essa é uma luta da sociedade. Muito bem. Você seria atendido por um cirurgião dentista formado, se soubesse que eu tivesse sido formado? Não é possível. Realmente no Brasil tem coisa inacreditável. A jabuticaba, né? Não dá para aceitar uma coisa dessa. A gente vê lá na própria Universidade de Santa Cecília, que tem uma bela clínica que faz um atendimento excelente para as pessoas vulneráveis, mais carentes e tal. E a gente vê sempre lá os profissionais, os professores junto com os alunos, orientando, junto com o paciente. Ou seja, uma coisa que funciona bem, não dá para fazer à distância. Não há como. É impraticável, impensável. Fernando e Maria, já estamos no limite do programa, você sabe que passa muito rápido, Fernando, mas de qualquer maneira eu queria ouvi-lo, por favor. Só agradecer os nossos convidados e lembrar aí que nesse sábado vai ter uma ação aí nas praias de Santos com os ambulantes a respeito de ação de câncer labial, que assim como o câncer bucal, certamente são uma das preocupações. E aí, como a gente tem uma exposição muito grande de profissionais ao sol, saber se tem algum levantamento, algum impacto aí, algum estudo que mostra aqui que a gente tem uma incidência maior de câncer labial ou bucal aqui na região. Só da minha parte, agradecendo aí os nossos convidados. Fernando, como sempre, com perguntas oportunas. Sem dúvida. Por favor. Muito obrigado por lembrar. O Conselho Regional de Odontologia, assim como a associação, estão juntas nessa campanha inédita em Santos e região. E região não, já foi feito no Guarujá. O Dr. Caio Roman Torres é o
o capitão é o professor, coordenador, né? E é importante, eu não tenho os dados exatos aqui da Baixada, o INCA, né, o Instituto do Câncer, é que tem, mas eu posso te adiantar, Fernando, e aos seus telespectadores, ouvintes, internautas, que o câncer de boca é o 7º em homens, a incidência em 7º lugar no sexo masculino, e no feminino acho que é o 9º ou 10º, algo assim. Então aumentou demais, e cidades litorâneas é de se esperar, inclusive, principalmente de lábio, né? Pela exposição ao sol. Então essa vai ser uma atuação em campo, coordenada, instruindo e consultando os profissionais, os ambulantes, né? Que normalmente acabam não tendo tempo, não tem a orientação necessária do sol. Não se protege, né? Em relação a essa questão, seríssima essa questão. Parabéns, portanto, a essa campanha que será desenvolvida no sábado em Santos, com relação ao câncer labial. Olha, nós teríamos muito mais a conversar, viu, doutor Braz, doutor Zé Mário, mas infelizmente temos as nossas limitações de tempo, como você sabe. Estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Queria agradecer muito a presença do doutor Braz Antunes Matos Neto, presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Braz. Chico, uma honra, um prazer enorme estar aqui de volta no Boc News. Mais uma vez agradeço a sua fidalguia, do Fernando Chalub e de toda a equipe aí, né? E um prazer também estar com meu amigo, meu irmão aqui, Zé Mário, na minha cidade, para saudar, reverenciar uma entidade que eu tive a honra de presidir por 3 mandatos, Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, que é uma das mais antigas do Brasil. Né? Prestes a completar 98 anos e rumo ao centenário. Parabéns à associação. Parabéns. Doutor Zé Mário, muitíssimo obrigado e parabéns à associação pelo 98º aniversário. Muito obrigado e parabéns a você pelo trabalho, Chico. É um programa gostoso de ouvir e gostoso de estar presente aqui. Agradecer a presença do meu amigo Braz e falar que a associação hoje é a casa do cirurgião dentista, né? Apesar de fazer os 98 anos, nós estamos agora com 2 filhotes, né? Que é a seccional do CRO, que está lá dentro, e o sindicato dos odontologistas que também está lá dentro. Então, pedir para os colegas, quando for lá no sindicato ou no CRO, dar uma passadinha na secretaria, ver quais são as ações que nós estamos promovendo e procurar ser mais efetivo dentro das atividades da nossa associação. Sobretudo agora aos 98 anos. O MIT, inclusive, você falou da harmonização orofacial, é importante falar para a classe da odontologia que no dia 23 de junho vai ter um meeting de harmonização orofacial trazido pelo CROSP, com professores de São Paulo, e vai responder muitas das tuas perguntas aqui. Vamos lá, então, para um curso sério trazido pelo Conselho Regional de Odontologia. Muito obrigado, doutor Zé Mário, muito obrigado Eu que agradeço pela participação. Muito obrigado ao Fernando e Maria pela participação brilhante, como sempre. Um abraço ao Aldo Neto, assessor do CROSP, também da Associação dos Cirurgiões Dentistas. Um abraço ao Felipe, em nome da equipe técnica, e sobretudo a você, amigo internauta, pela audiência qualificada de sempre, assim como os nossos amigos telespectadores da TV Com. Nós estaremos de volta na segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Reconhecida como o melhor hospital do litoral paulista pelo 3º ano consecutivo, a Santa Casa de Santos está entre os melhores hospitais do Brasil, segundo a revista americana Newsweek. A Santa Casa de Santos é o hospital mais bem equipado e moderno da região e conta com todos os recursos necessários para oferecer o melhor tratamento, com ampla retaguarda de UTIs especializadas e a mais avançada tecnologia cirúrgica, além de completa assistência diagnóstica e multiprofissional. Nova Santa Casa, a melhor e mais moderna. Procurando um imóvel para comprar, vender ou alugar? Com o corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis você tem mais oportunidade de achar o imóvel ideal. Com o corretor você tem mais. Só com um corretor de imóveis você tem mais segurança na hora de fechar negócio. Com o corretor você tem mais. Só com o corretor de imóveis você tem mais tranquilidade. Procure sempre um corretor de imóveis. Uma campanha do Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Você assistiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Cresce São Paulo, Conselho Regional de Corretores.